Ok, então eu queria mostrar aqui como é que faz para treinar redes neurais usando o Toolbox do MATLAB para Deep Learning, que permite treinar vários tipos de rede com múltiplas camadas. Então aqui eu tenho um banco de dados que já está dividido, limpo, normalizado, pronto para ser usado. Se você olhar aqui as variáveis, eu tenho xtrain. Esse banco de dados é um banco de dados para regressão, a produção de óleo de um poço. Ele tem 7 entradas e para treinamento e 2.346 dias. Então são 2.346 dias para treinar, com 7 entradas. Então, essas entradas aqui já estão normalizadas. Pressão, temperatura do poço e assim por diante, né? Produção do dia anterior. Então aqui tem as 7 entradas do dia, do último dia. E aqui você tem todas as entradas. As entradas já estão normalizadas com Z-score, ou seja, elas já estão com média zero, desvio padrão 1, é por isso que tem valores negativos. Né? A próxima coisa que você faz, antes disso, aqui o banco de dados de teste. O banco de dados de teste tem 260 dias. Então você treina com 2.300 e poucos dias e testa com 260. Né? Então, para você criar a rede neural, o MATLAB te exige que você passe quais são as camadas da rede. E a rede de progressão, ela tem as seguintes camadas padrão. É a sequência de entrada, camada de entrada, que no meu caso tem 7 inputs. Aí aqui vem a camada de inteligência artificial, né? Que no meu caso eu estou usando o LSTM, o LSTM Layer. E aí aqui, essa camada aqui, chamada Dropout Layer, ela é uma camada que facilita o treinamento. Ela permite que a rede LSTM seja treinada em pedaços. Nesse caso aqui, ponto 5 é 50%. Então, isso significa que a cada treinamento, né, a cada ajuste de pesos, ele só vai ajustar metade da rede. Isso é melhor durante o treinamento. Isso aqui, o Fully Connected Layer, é a camada de saída. Né? A camada de saída, que só tem uma saída, que é a produção, no caso de gás. E aqui o Regression Layer é para mostrar que você está fazendo regressão. Então, quando você cria essa estrutura aqui, o MATLAB entende que é uma LSTM. LSTM padrão é assim. É uma entrada, LSTM e Fully Connected. O Dropout só serve para treinar melhor. Né? Não é importante para a rede em si, não. Esse options aqui é um options padrão que o MATLAB te dá. Você pega lá do help e ele te dá um montão de parâmetros que ele diz que são os melhores para você testar de cara. Eu não mexi neles, mas você vê aqui que ele usa a DAM, que é o padrão para treinar a rede Deep Learning. Né? Embora essa rede especificamente que eu vou ter aqui não seja Deep, ela só tem uma camada LSTM, que é uma camada de inteligência artificial. Né? As outras são só camadas de saída e entrada. Mas o Adam serve para treinar qualquer coisa. E aí aqui tem um monte de outros parâmetros que eu peguei no MATLAB. Tem que ler o help se quiser saber o que cada um desses parâmetros significa. Mas eles não são muito importantes porque eu não mexi neles. Mas aqui tem um monte de coisas sobre o tipo de treino, a forma de treinar, ajuste de como ajustar os pesos. O MATLAB acha que esses valores aqui são os melhores para a maioria dos casos. Né? Então você cria essa estrutura aqui chamada Options, que tem as opções de rede, né? E aí você treina usando o treinamento. Você treina a rede com Train Network. Quando você manda treinar, o MATLAB mostra para você o treinamento, mostrando o erro caindo e a validação caindo também.
Então, olha só, está treinando agora. Esse azulzinho aqui é o erro do banco de dados de treinamento. Esse preto é o erro do banco de dados de validação. Você vê que os dois estão caindo. Aí chega um momento em que o validação começa a subir um pouquinho. Ó, caiu um pouquinho, subiu. Eu programei o MATLAB para, se ele encontrar mais de 10 vezes que a validação piore, ele para o treinamento, né? Paciência de validação. Então ele está seguindo aqui, o treinamento vai até o final, porque ele está descendo. O treinamento vai até o final. Bom, terminou o treinamento, a rede está treinada. O que falta então? Falta testar a rede. Rede LSTM é uma rede com memória. Então, para você testar uma rede com memória, você primeiro precisa apagar a memória, que você faz aqui com Reset State. Aí você apaga a memória. E aí você passa o banco de dados de treinamento de novo para ela ajustar a memória. Né? Que é essa função aqui, Predict and Update State. Então você passa, antes de passar o teste, você tem que passar o treinamento de novo, só para ele ajustar a memória. Aí você vem aqui, faz isso, ele ajusta a memória. E aí esse loop aqui, esse loop for, né, ele vai passando um por um o teste. Um por um o teste. Os 260 dias de teste. Então ele vem, passa os 260 dias de teste, testou a rede. Como é que a gente vai avaliar então? Para avaliar o erro e essas coisas assim, a primeira coisa que a gente faz é pegar esse YPRED. Esse YPRED aqui, ele tem a previsão dos 260 dias. Ó. Só que ele está com o Z-score, né? Ele está com o Z-score aplicado. Então, essa linha aqui, ele desnormaliza. Agora, ele está novamente em metros cúbicos. Né? Olha lá. Em metros cúbicos de valor. Então, você desnormalizou. Para calcular o RMSE, o erro médio quadrado, basta fazer a raiz quadrada da média da diferença ao quadrado. Essa linha aqui faz isso. Então, esse aqui é o RMSE. Para calcular o R2, você usa a função calculate R2. Lá dentro dessa função calculate tem a fórmula do R2. Olha lá, o R2 é 0,5. Não foi muito bom esse treinamento, né? O R2 fica entre 0 e 1, então foi 0,5, está razoável. E aí tem um monte aqui de outras coisas, mas basicamente o que a gente pode fazer agora é plotar essa parte aqui do programa. Ela plota o erro, ela plota o gráfico. Né? Então, se eu botar aqui, ela plota o gráfico do real, azulzinho, e o previsto, vermelho. Você vê que não está muito bom, né? Está meio fora, né? Mas ok, para você poder saber se o modelo funciona, você teria que testar um monte de configurações de rede, né? Lembrando aqui, os númerozinhos 7 são 7 inputs, esses 50 são 50 unidades escondidas LSTM. Mas e aí, como é que eu faço para fazer uma LSTM deep, né? Eu posso vir aqui e fazer assim. Se eu fizer isso, eu tenho 2 camadas LSTM. O ideal é que você tenha um dropout a cada camada. Mas não é necessário, você pode tirar. Isso aqui também já seria deep. 2 camadas LSTM. Né? Mas 2 camadas LSTM eu já testei e não funcionou legal. O que funcionou legal foi colocar uma MLP depois da LSTM, colocar uma MLP. Então, uma MLP nada mais é
que uma camada inteiramente conectada com uma função de ativação tangente hiperbólica. Então, agora eu tenho um Deep Learning mesmo, duas camadas. Eu tenho uma LSTM e uma MLP. A LSTM tem 50 unidades escondidas e a MLP tem 25 unidades escondidas. Cada camada de inteligência artificial você deve botar um dropout para que ele treine só metade da rede a cada época. Isso é melhor. O que especifica metade é esse meio, né? Você botar 0.7, ele vai treinar treinar só 30%. Né? Bom, então está pronto aqui para a gente começar de novo. Então eu vou criar de novo as camadas. Vou fechar aqui esses outros treinamentos que estão aqui. Criei as camadas, criei as opções e mando treinar a rede de novo. Mesma coisa. O Train Network é a mesma função para qualquer tipo de rede, seja deep, seja simples, seja o que for. E, lógico, vai ser um pouquinho mais demorado para treinar essa rede, porque ela é Deep Learning, né? Ela tem mais parâmetros. Aí você vê aqui que já está indo bem, ó. Ele está abaixo aqui, está chegando perto de 0.1 a validação, né? Então parece que isso aqui vai dar um resultado melhor. Vamos ver no final. Parece que ele vai até o final, que a validação está caindo ainda. Está caindo, caindo. Enquanto estiver caindo, ele vai deixando o treinamento. Né? Vai terminar. Ó. Terminou. Terminou o treinamento. Aí é a mesma coisa. Você reseta a rede, passa quantidade de treinamento para ajustar a memória, prevê, né, a série, desnormaliza e vamos calcular aqui o RMSE. Eu não me lembro se esse RMSE é menor ou maior do que a última vez, mas vamos calcular o R2, que o R2 foi 0,5, né? Ó, esse R2 foi 0,7, então essa previsão parece ser melhor. Vamos plotar. Para plotar tem aqui já pronto. Você plota com plot, simplesmente. Só que aqui tem um plot colorido, né? Que está mais bonitinho, mas é basicamente plot. Legal. Olha só, você vê que está um pouco melhor, né? Está acompanhando melhor. Que mostra que o DIP, LSTM e MLP, pelo menos nos dois testes que eu fiz aqui, o DIP é melhor do que o comum, né? Mas com dois testes não é possível chegar a essa conclusão. Você teria que fazer vários testes, treinar várias redes para saber se isso acontece, né? Se isso continua acontecendo. Bom, então é isso. Até mais.